Olá pessoal, eu sou Adilson Santana e antes do episódio começar, você vai ouvir uma audiodescrição minha, do meu convidado e do estúdio onde a gente gravou. Tudo isso para pessoas PCDs, como cegas e com baixa visão, tenham acesso à totalidade do conteúdo. Caso você não queira ouvir, basta avançar para o minuto 1:32. O apresentador Adilson Santana é um homem de pele negra, cabelos com dreads jogados para trás. Usa óculos e tem a barba curta. Possui uma tatuagem discreta no braço esquerdo e uma maior no braço direito. Na orelha esquerda, um brinco de argola. Está vestindo uma blusa bege sem mangas e calças jeans. O convidado, mestre Fernando do Maracatu, é um homem branco, bigode e um pouco de barba. Está usando um chapéu amarelo mostarda, blusa e calças brancas. No pescoço, um lenço azul e alguns colares de contas. No braço esquerdo, uma pulseira. Eles estão sentados um de frente para o outro, a mesa de madeira em tom bege. Ao fundo, entre os dois, há uma televisão com a logomarca onde está escrito Mó Ideia Podcast, nas cores verde e roxo. Do lado direito do apresentador, um painel preto com o nome do podcast em luzes de LED verdes. No estúdio, a parede atrás do convidado é branca, com tons acinzentados. A parede atrás do apresentador tem painéis de madeira pretos. Olá, sejam muito bem-vindos ao Mó Ideia. Eu sou Adilson Santana e semanalmente, agora até dezembro, eu vou conversar com produtores culturais da periferia daqui de João Pessoa, né? Vocês estão podendo notar que a gente está com uma estrutura melhor, não só de equipamento, mas de estúdio também. Agora a gente está no Spotify e demais agregadores de áudio e no YouTube. E hoje eu resolvi dar uma esticadinha, sabe, assim, no carnaval. E o tema de hoje é Carnaval Tradição. E o meu convidado é o mestre Fernando, que comanda o Maracatu Pé de Elefante aqui de João Pessoa. Seja muito bem-vindo, mestre. Tudo bem? Tudo na paz de Deus, da Jurema Santa Sagrada, dos Santos Orixás. Estamos aqui para somar. Então, vamos embora. Para a gente começar o episódio, eu queria saber um pouquinho da sua história lá atrás, do Fernando criança. Como era a sua relação com o seu bairro, em que cidade você nasceu e como é que foi essa sua ligação com a cultura? Sim, eu nasci em Cuité, Praça Rio Branco, na mão de uma parteira. Então, não nasci em casa mesmo, na tradição, na raiz. E eu vim para João Pessoa um pouco mais de 1 ano de idade. Então, eu moro lá no bairro de Mangabeira, onde eu cresci e desenvolvo toda a minha arte desde uns 2 anos e pouco, na fundação mesmo do bairro. Então tá por lá há bastante tempo, né? Desde... Só não nasci lá, né? Como a gente diz em Pernambuco, ele é um dos baluartes do bairro, né? A gente pode dizer assim. E para começar, assim, de fato, entender um pouquinho da sua ligação com a cultura, como foi que o maracatu chegou para você? Assim, enquanto linguagem artística e cultural. Sim, maracatu já é uma ancestralidade que eu senti um tempo, né? Que já vinha dentro de mim. Então, logo como pequeno, eu já pegava pedaço de cabo vassoura, panela, bacia de manhã, ficava batendo, ficava imitando o que eu escutava, despertando essa percussividade dentro da minha pessoa. Então, na adolescência, né, ainda consegui uma bateria caseira, né? Troquei numa bicicletinha que eu tinha, fiz um negócio lá com o vizinho. Era uma bateria bem acabadinha, mas era muito bom ela. Então, com ela, eu consegui desenvolver mais. E na época que estourou o Chico Sainz, que ele falou sobre maracatu, porque a gente não tinha YouTube, a gente não tinha nada disso. Então, era tudo muito primitivo na época, né? Ainda difícil de acesso bem também, né? Difícil o acesso. Então, ou a gente ia até o local, ou a gente não tinha conhecimento. Então, quando o maracatu despertou dentro de mim, e eu me juntei com pessoas da época, como Kaline Lima, Miguel Carcará, né, Léo Thomas, a gente foi fazer trabalhos de percussão, com hip hop, discotecagem, grafite, essa questão toda. Então, dali eu fui desenvolvendo maracatu junto com a turma, coco, ciranda, até que eu fui estudando para fazer um maracatu realmente genuíno,
falado, né? O maracatu de tradição, o maracatu de raízes, o maracatu de nação. Pronto. Você falou de maracatu de nação e já deu um gancho para mim da próxima pergunta. Qual é a diferença do maracatu nação e o rural, o de baque solto, né? Certo. A diferença é simples. O maracatu rural, ele toca baque solto, é o ritmo. Então ele tem outra corpagem, certo? De percussão, ele tem metais, os caboclos de lança. Ele é dentro da zona rural. Então essa zona rural aqui da Paraíba, Pernambuco, todinha tem caboclo de lança, dentro dos canavial. Sim. Então é massa que a gente tem muito caboclo de lança aqui na Paraíba, dentro dessa divisa com Pernambuco. Eu acho engraçado porque minha mãe tinha até medo das lanças quando era Sim, pequena. sim, é porque antigamente mesmo, né, rolava até conflito entre eles se não houvesse um cortejo, se não houvesse ali uma aliança entre... E o maracatu, falado nação, ele é o que se pratica dentro das comunidades, já na zona urbana, né? Então ele já traz outro corpo, com os tambores, com essa percussão toda, com esse reizado que retrata rei e rainha de Portugal, né? E nação já é uma cultura vindo da África, introduzida aqui no Brasil, né? A gente pode falar da tradição mais antiga aqui de Pernambuco, que é o sítio de Paiadão. Sim. Então, de lá se constrói essa nação, que se chama Nação Nago-Eba, que vem da África, né? De Leifé, lá da terra de Xangô, de Oió. Então, veio através da Tinês para cá e essa nação, essa tradição ancestral se ramificou. E o maracatu, ele foi uma cultura criada com os negros e índios para a libertação. Sim, de culto também, né? Isso, e de culto, porque eles eram proibidos de fazer seu culto. E quando eles botaram essa manifestação na rua, chamava a atenção do povo. E aí os sacerdotes, sacerdotisas, dentro das senzalas, faziam seus rituais sem interromper, né? Sim. A gente começou a ir para um lado mais religioso, assim. E eu quero tocar um pouquinho mais sobre isso. Mas antes eu queria entender quais são as posições do maracatu nação, né? E quais são essa questão das roupas, quais são os significados, porque tem uma dama de amarelo, outra de azul. E explique para o pessoal de casa como é isso. O maracatu, ele tem um contexto religioso e profano. Sim. Então tem figuras, tanto na corte quanto bateria, que representam essa espiritualidade, certo? Vamos lá. Rei e rainha, eles já são uma autarquia, já representam o rei e rainha da África, né? Eles estão vestidos ali de rei e rainha de Portugal, mas na verdade eles representam o rei e rainha da África. Sim. Certo? As bonecas calungas, elas representam tanto os orixás que regem esse maracatu, quanto os nossos antepassados. A gente temos Inhaçã e Oxum, certo? Então a nossa calunga de Inhaçã se veste de vermelho, que é a cor dela, e ela representa Maria do Acais, matriarca da Jurema Santa e Sagrada da Paraíba, que nós cultuamos. Jurema de mestre, mestras, príncipes e princesas. Sim. São os encantados, os caboclos, rei de Urubá, tapuia de Canindé, as caboclinhas de pena, certo? E a de amarelo representando Oxum, né? E Maria do Peixe, que é minha avó de Jurema, que já é antepassado, já é um ancestral. Sim. Aí a gente começou a entrar nessa linha de espiritual e religioso. E todas as vezes que eu encontrei com você, a não ser quando você estava fazendo o tambor lá, quando eu fui na sede, você sempre estava com esse artigo. Aí eu queria que você mostrasse para a câmera principal e dissesse o que é isso. Tem algum significado? Eu uso não só esse, como outros artigos, que ele é uma ferramenta de comando. Então, através
desse comando aqui, eu vou dando sinal e com o apito eu digo à bateria o que ela faz. Sim. E quem faz, ou quem vai parar, ou quem vai continuar e como é que vai ser. Essa aqui é de biriba. Biriba também usada na nossa cultura nagô, Inxã, ferramenta de comando, de invocação, certo? Eu também uso um desse feito de Jurema, que já retrata a nossa parte indígena, ferramenta de comando. Eu uso a bengala, que também é uma ferramenta do mestre encantado da Jurema, e eu represento também esse mestre. Sim. Por eu ser o mestre do maracatu e ter todo esse contexto, né, de criação, eu represento também esse mestre. Então eu me visto também igual ao mestre da Jurema. Uma figura de autoridade, né? Isso, então eu também tenho, além dessa parte profana, cultural, eu tenho patente espiritual, né? Eu sou preparado, feito dentro do orixá. Eu tive cabeça raspada, eu me recolhi, eu me preparei espiritualmente para o meu orixá, eu sou iniciado para Ogum. Eu também sou preparado e feito dentro da Jurema Sagrada. No orixá eu sou no orixá eu sou Ogã, tanto percussão quanto várias outras atividades dentro da casa, seja oferendas e tudo. O Ogã ele tá ali fazendo. E sou Curupiro na Jurema, que também faz essa função semelhante. E o orixá e a Jurema, eles estão juntos. O Nagô e a Jurema Sagrada, aqui dentro da Paraíba, eles andam juntos. Assim como em Pernambuco, a Jurema também é muito forte. Sim. Em muitos terreiros tem o Nagô e tem a Jurema. Certo. E agora eu queria entender, né? Eu só não falei a você sobre o tambor, mestre. Pode falar. Tem um tambor na bateria que se chama Mestre Zé da Barroada. E esse tambor, ele representa, ele é um tambor do mundo espiritual. Então esse tambor recebe oferendas. Sim. Todos os anos e preparos espirituais, assim como as bonecas. Então não é só ter o artefato. Tem a questão da oferenda, tem a questão da preparação, das bênçãos e proteções. Da espiritualidade. Da espiritualidade. Para o pessoal de casa, eu trabalho na TV Correio, né? E no mês de janeiro a gente produz o Verão na Correio. E a editora geral de jornalismo me disse assim: eu quero a Nação Pé de Elefante no programa, no último, para a gente fazer essa passagem para o carnaval. E eu tentei entrar em contato e nada, então eu falei, cara, eu vou na sede, vou conhecer, aproveito para conhecer onde eles desenvolvem o trabalho deles. E cheguei lá, conversando com ele, tendo uma troca. Eu disse que eu era de Recife, do Alto José do Pinho, e ele disse assim: que massa, o meu maracatu, o Pé de Elefante, é apadrinhado pelo Estrela Brilhante. Isso. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa história. Essa história é um pouco para trás, antes da fundação do Pé de Elefante. Pé de Elefante nem nome tinha ainda, né? Era apenas um projeto que eu já vinha elaborando há 6 anos, 7 anos, né? Com os trabalhos que eu já desenvolvia, com a banda do RC Cultura de Rua, que a gente fazia hip hop, maracatu, tudo. Também eu tinha um grupo chamado Batuquerê, que a gente fazia maracatu só com crianças, jovens, né? E daí eu conheci uma pessoa que é também pernambucana, lá de Recife, e ele fazia parte também lá do Estrela, né? Então essa pessoa, a gente se juntou para fazer esse trabalho e fundamos esse maracatu. Mas antes da fundação, ele, como morava lá, tinha família, então tivemos esse acesso, né? Facilitado. Então eu fui lá conhecer o maracatu, conhecer o Estrela Brilhante, através dessa pessoa, que se chama Marcílio Alcântara, né? Então, através disso, eu conheci a rainha, o mestre Walter, a rainha Marivalda, as pessoas. E eu conversei com ela e disse: eu estou com um projeto, a gente vai fundar um maracatu lá na Paraíba. A senhora padrinha? Ela, sim, pode fundar. Então, com 2 anos e pouco já de fundado, né, após retornar dessa conversa e desse conhecimento que a gente foi buscar, o Pé de Elefante foi fundado em 2008, no dia 3 de maio. No bairro de Mangabeira.
E falando um pouquinho, já que você falou de Mangabeira, eu queria entender como, antes de vocês chegarem aqui no centro, né, que hoje a sede de vocês fica aqui na Vila Sanhauá, no Varadouro, eu queria entender como era desenvolvido lá em Mangabeira. Lá em Mangabeira a gente tava com um trabalho mais simplificado, até por falta de espaço. Então, no início a gente fazia mais percussão, não tinha cantos, certo? Até que aconteceu o batizado, né, em 2010, 19 de novembro, o Estrela Brilhante veio aqui e nos batizou no Ponto Sem Réis. O Maracatu tinha uns 2 anos e meio, e daí, depois desse batizado, que a gente foi cuidar da parte espiritual e tudo, o Maracatu foi crescendo, foi ganhando outros espaços, tá? A gente começou a fazer mais oficinas, até que a gente conseguiu um edital aqui, né, na Vila Sanhauá, no Centro Histórico, e aí a gente foi contemplado dentro do edital de ocupação, né, lá do casarão. E com isso a gente conseguiu abrir mais portas com um espaço fixo, né, que a gente não tinha. A gente tocava maracatu na casa da minha mãe, a gente tocava maracatu na praça, a gente tocava maracatu no terreiro, a gente tocava maracatu no centro cultural, que ainda não tinha o espaço que tem hoje. A gente tocava na rua mesmo. Então, com espaço físico já, né, que a gente pôde desenvolver, aí a gente conseguiu crescer com mais oficinas, além de percussão e dança, a confecção dos instrumentos. Sim. A confecção de roupas e adereços, tanto bateria quanto corte, né? Então, além de ser oficinas, elas são profissionalizantes. Você chega, aprende, desenvolve e daqui a pouco você pode estar fazendo a profissão, né? Tendo sua remuneração, seu ganha-pão. Como você disse, né, o seu ganha-pão, então a pessoa acaba se profissionalizando também. Com certeza. Você falou da confecção de instrumentos. Sim. Né? E você me disse, quando eu fui lá, nesse dia que a gente se conheceu, você disse assim, não, a gente pega árvores caídas. Eu queria saber que tipo de árvore e como é que vocês fazem para conseguir trabalhar aquele material. Porque antes de você me dizer, eu não fazia ideia que aquilo seria tronco de árvore. Isso. São tronco de palmeira da Macaíba. Né? Os nossos índios ancestrais já faziam seus tambores de toré com esses troncos aqui. Então, quando os negros aqui chegaram, que trocaram o conhecimento, os negros também passaram a fazer seus tambores com a Macaíba. E quando o maracatu surgiu, eles também faziam tambores com tambor de barrica, outros materiais, mas a Macaíba foi o melhor produto e benefício para os tambores. Então, se tornou tradição para maracatu fazer tambor com tronco de Macaíba. Sim. Então, é bem interessante. É um modo de aproveitar uma coisa que seria inutilizada, né? Isso, a gente recicla a natureza. A árvore já morreu, ela tem um tempo de vida e a gente não pode também derrubar uma árvore. Então, temos que esperar. A cidade aqui tem bastante. Sim. Então, tem muitas mortas. A gente solicita, ou em algum terreno privado, algum sítio que a gente conhece, tá entendendo? E aí a gente remove e faz os tambores. E é muito interessante. Depois eu vou até colocar algumas imagens aqui que eu coloquei, que a gente consegue ver alguns desses instrumentos, né, num dos cortejos que vocês fizeram. Deixa eu pedir para ele colocar aqui na tela pra gente. Um daqueles instrumentos foi feito desse tipo de árvore. Sim, aquele mesmo lá em cima, tá vendo? Tamborzão lá, feito do tronco da Macaíba. Certo. Aproveitando que eu pedi para o diretor colocar essa foto, eu queria entender que momento foi esse. Eu sei que foi um momento muito alegre, né? Que vocês estão comemorando. Sim, com certeza. Essa foi a nossa primeira prévia desse carnaval agora, né? Fomos lá, teve uma turma bacana também que se apresentou após. Foi bem bacana, a gente fez um pequeno cortejo, cantou nossas toadas, falou um pouco da nossa história, dos nossos trabalhos de ação social. Sim. Você falou de trabalhos de ação social, mas antes de entrar nesse assunto, eu queria que a gente falasse um pouquinho antes, né? De como é a estrutura dos maracatus daqui em João Pessoa. Porque a gente sabe que é uma linguagem datada, né? Mais antiga é em Pernambuco. Por isso que dizem que o maracatu nasceu lá.
Mas naquele tempo não era a divisão que é hoje. Não, Então eu queria entender como é que essa linguagem é desenvolvida em João Pessoa, já que ela é tão sim. antiga. Quando surgiu o maracatu, né, em Pernambuco, lá no pátio, não tinha divisão, era capitania. Então, houve muita migração entre Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, hoje Sim. que tem essa divisão. Aqui na Paraíba tinha maracatu, não tão forte e na quantidade que já tinha em Pernambuco, certo? Então, o maracatu da Paraíba, que era manifestado aqui pelo Ponto Sem Réis, onde a gente foi batizado, eu não sabia, só fiquei sabendo depois dessas histórias. Aquela área ali, Tambiá, tudo. Esses maracatus foram inibidos, na época de 1920, por aí, de fazer as suas manifestações. Então, daí houve essa pausa dos maracatus da Paraíba. E agora, com a nascência não só do Pé de Elefante, dos demais maracatus da Paraíba, a gente vem fazendo esse resgate, esse fomento do maracatu Sim. paraibano, né? Vem erguendo essa cultura novamente aqui. E é até importante você falar isso, porque nesse ano vocês lutaram, né, para entrar no Muito. Carnaval Tradição e também vocês ocuparam um lugar de destaque até de abrir, né, em Sim. cortejo, vocês e outras agremiações de maracatu, Sim, né, sim. é o Carnaval, o Bloco das Muriçocas, né? Sim, foi bacana demais. Tivemos um espaço, uma boa visibilidade, com 5 maracatus fazendo sua exposição, mostrando o seu trabalho, né? Além da Nação Pé de Elefante, a gente tinha lá o Maracastelo, um maracatu aqui do Castelo Branco, muito bacana, regido por uma mulher, Ângela Gaeta, mulher de guerra, de luta, tá aí firme e forte. Inclusive, ela também, afilhada do Estrela Brilhante, vem de lá, aprendeu lá, ela é de São Paulo, mas como Estrela Brilhante anda muito, então em São Paulo ele também sempre está, né, fazendo atividades de oficinas e tudo. Tivemos o Baque de Raiz, é um maracatu com 1 ano e pouco de idade, 1 ano e meio por aí. Baque de Raiz fundado por Rominho, Saul, pessoas que também foram daqui do Pé de Elefante. Rominho foi tambor mestre, também foi uma figura importante aqui da gente. Tivemos o Baque Mulher, que é um maracatu só de mulheres. Agora esse Baque Mulher é massa, que ele é uma ramificação da Mestra Joana, lá do Pina, né? Sim. Então é massa que o Baque Mulher está no Brasil inteiro fazendo esse empoderamento, né, dos maracatus também com importante, né? mulheres, é importante. Falei 4, foi? Com a gente. Foi. E- Aqui ficou o medo para não esquecer nenhum, né? Lógico. Tem o maracatu mais recente, né, que é o Quilombo Nagô, que é fundado pelo Marcílio Alcântara, que também foi fundador junto comigo aqui no Pé de Elefante. Aí teve que seguir seu trabalho autoral e hoje ele tem esse trabalho bacana aí com o maracatu Quilombo Nagô, né? É bom que todo mundo se ajuda também, né? Então Um a gente coopera com o teve outro. lá fazendo esse manifesto. Nação Pé de Elefante, Maracastelo, Baque de Raiz, Baque Mulher, Quilombo Nagô, descendo na Avenida das Muriçoca. Certo. E eu queria também entender um pouquinho, além das muriçocas, né? Falar um pouquinho desse desfile que vocês fizeram na Duarte da Silveira, né? Sim, No Carnaval Tradição, que é onde os blocos e agremiações como clubes de frevo, tribos indígenas e maracatu agora, incluído nesse ano de 2024, eu queria entender um pouquinho como foi essa luta e o desfile e o cortejo. é uma luta grande, né? Porque antes só tínhamos Pé de Elefante e Maracastelo. A gente começou a passar na avenida, depois o Maracastelo também conquistou o espaço. Então passavam 2, ainda com muita luta e resistência, porque o volume ainda é pouco de número, né? Sim. Mas quando vem Baque Mulher, Baque de Raiz, Maracastelo, Quilombo Nagô, também somando na luta, aí a gente conquistou mais espaço. Sim. Então esse ano a gente conseguiu colocar na abertura do sábado Maracastelo, no do domingo Quilombo Nagô e na segunda
teve o Baque Mulher e a Nação Pé de Elefante. Certo. Eu acho que é importante também, porque é um tipo de linguagem que não tinha um destaque Sim. no carnaval, e agora ele passa a ter, e eu acho que é importante, né? Não só a Funjop, como qualquer outra, como é que eu posso dizer, autarquia cultural, né, do Estado, para chancelar também essa participação, né? Já que é uma linguagem que não pode se perder nunca. Com certeza. E aí a gente tá nessa luta, né? Aí já que esse ano já passou 4 maracatus, a gente já espera que no ano seguinte o 5º maracatu que não conseguiu passar, por questão de estrutura também, que é o baque de raiz, se some. E para o ano de 2025 a gente tem 5 maracatu passando o Carnaval Tradição de João Pessoa. E isso porque ainda tem um maracatu aqui também, chamado Mar de Luanda, que também fundado por ex-componentes da nação, que está também ainda em desenvolvimento. E para além, eu vou falar em nível Paraíba agora, porque nós temos um maracatu bem velhinho também, que foi fundado um pouco depois do Pé de Elefante, que é o Maraca Grande, né, de Campina Grande. Lá a gente também tem um Baque Mulher, certo? Tem um chamado Batuque Nagu. E temos Filhos de Seu Zé, que já é um maracatu afilhado da Nação Pé de Elefante, já é nação também, porque é um maracatu que nasce dentro do terreiro. É um maracatu fundado já dentro da sua ancestralidade. Eu acho engraçado, porque todo mundo aqui tem uma ramificação, uma ligação, não só com a Pé de Elefante, mas também com o Estrela Brilhante. Isso. E eu acho interessante porque cada um vai beber da fonte e desenvolve seus trabalhos Com certeza. e aquilo fica girando e cooperando para uma linguagem de arte nunca se perder e se perpetuar, né? Já que a gente nota que de alguns anos para cá, essa ligação com a cultura e o povo tem diminuído. Tanto que é uma coisa que eu conversei com a minha namorada esses dias. Ela dizendo assim, cara, quando eu ia para Eduardo da Silveira quando eu era criança, isso aqui era lotado. Eu tinha que chegar de tarde para conseguir sentar. E hoje a gente chega 8 horas da noite e ainda tem lugar disponível. Porque é uma coisa que está se perdendo. E eu acho que a gente tem que fazer esse processo de resgate, né? De algumas linguagens. Com certeza. É isso. Pronto. Aí eu queria também entender quais são os trabalhos que são desenvolvidos por vocês, né? A gente também tem um vídeo que é de uma das oficinas que vocês fazem. Além dessas oficinas, né? O que é que a gente tem nos bairros, né? Nas periferias daqui de João Pessoa, feitos por vocês? Então, o nosso trabalho basicamente é todo voltado para o maracatu. Então, toda ação social que a gente faz, ou é percussão, dança, confecção, ou até mesmo distribuição de benefícios. A gente já fez muito trabalho de cesta básica, vale gás, roupas para as comunidades, não só a Porto Capim, que é uma comunidade que a gente tem uma grande parceria, já que nós somos vizinhos, né? Mas também comunidade de Mangabeira, Costa do Sol, onde eu moro atualmente. A gente fez um trabalho muito bom, juntamente à CUFA, né, nessa pandemia que foi ímpar, imbatível. Então a gente teve 2 anos de ação assim, direta com esses benefícios dentro das comunidades, qual a gente tem esse trabalho, além de levar a cultura, né? Sim, com certeza. E eu também queria saber como é feito essas oficinas externamente. Se a pessoa quiser, que massa, viu o podcast, achou interessante e quer levar para o seu bairro, para a sua comunidade, para a sua cidade até. Porque a gente está não só no YouTube, mas não só no Spotify, como também no YouTube. Qualquer pessoa pode ver. Como é que ela faz para entrar em contato e dizer, eu quero uma oficina de vocês? Como é esse processo? Você segue lá no Instagram, no @mnpedelefante. Lá você também vai encontrar todos os nossos contatos. No @mnpedelefante a gente divulga todas as nossas atividades, seja oficina, ação social, apresentações, entrevistas, documentários, tudo a gente divulga lá. Massa. Então, pessoal, esse foi o primeiro episódio do Uma Ideia. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Aproveita, segue a gente nas redes sociais, como no Instagram, favorita a gente na página do Spotify e se inscreve também aqui no YouTube. E até a próxima.
realizado com recursos da Lei Paulo Gustavo, operacionalização Secretaria de Estado da Cultura, Governo do Estado da Paraíba. Paraíba, 22 de fevereiro de 2024.